Depois de décadas de negociações, o acordo entre União Europeia e Mercosul foi assinado em 17 de janeiro de 2026 em Assunção, no Paraguai. Mas, na prática, ainda não saiu do papel. Isso porque, 4 dias depois da assinatura, o Parlamento Europeu acatou o pedido de eurodeputados para que o Tribunal de Justiça da União Europeia avalie as bases jurídicas do acordo. Quando começar a funcionar para valer, no entanto, algumas diretrizes comerciais vão mudar para os países que compõem os dois blocos econômicos. E o Brasil é um desses países a ser diretamente atingido. Mas o que, no fim das contas, vai mesmo mudar? No que o Brasil ganha e no que perde no Tratado de Livre Comércio com a União Europeia? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter Gustavo Queiroz, que nas últimas semanas falou com especialistas e escreveu a respeito do tema. Um acordo em constante desacordo. Tudo começou em 1994 e entre uma retomada e outra se arrastou até 2019, quando voltou a ser pauta para os blocos do Mercosul e da União Europeia. Assinado em janeiro de 2026, o acordo foi barrado dias depois pelo Parlamento Europeu, que pede uma avaliação jurídica minuciosa do texto da parceria. Fato é que, em algum momento, o acordo entre União Europeia e Mercosul deve entrar em vigor. E quando isso acontecer, haverá algumas mudanças significativas em termos de comércio entre países sul-americanos e europeus. Dentre esses países, claro, está o Brasil. Gustavo Queiroz, também aqui em Bonn, obrigado por participar do DW Revista, e eu queria começar te perguntando o seguinte: o que o Brasil mais importa da União Europeia e o que mais exporta para o bloco? E o que pode mudar nesse sentido com o acordo? Vamos lá, hoje o Brasil exporta para a União Europeia principalmente soja, ferro, petróleo cru e derivados. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, mais de 80% do que o Brasil já exporta vai entrar na Europa com imposto zero. Então, entre esses itens está o café e 7 tipos de frutas. Mas produtos considerados mais sensíveis vão se submeter a uma cota máxima, como as aves, os suínos, açúcar, etanol, arroz, mel e milho. Eu dei a lista quase completa porque eles têm sido bastante contestados por aqui. Isso vale também para carne bovina e para carne de frango, que são os mais sensíveis nessa discussão. Eles também entram com uma cota de imposto reduzida, até que essa cota seja atingida e o imposto volte ao normal. Lembrando que o Brasil disputa com os países do Mercosul dentro desses limites permitidos no acordo. O tratado também abre espaço para a exportação de minerais críticos. A Comissão Europeia já afirmou que um segundo acordo vai ser negociado com o Brasil para a exploração de terras raras, e também abre espaço para que os produtores brasileiros atinjam o mercado de 500 milhões de consumidores dentro da Europa. A Apex Brasil calcula que as exportações devem subir em até 7 bilhões de dólares só para o Brasil quando os termos entrarem em vigor. O governo brasileiro estima que o PIB do país deve subir pelo menos aí 0,5% até 2040 só por conta do acordo. É um dos principais beneficiados entre os países envolvidos. No caso das importações, a principal beneficiada é de longe a indústria automotiva europeia. Hoje, para um veículo europeu entrar no Brasil, o imposto é de 35%, e essa taxa vai ser zerada. Já os carros elétricos vão ter um período um pouco maior para os impostos serem reduzidos aí de quase 20 anos. Também caem as alíquotas sobre máquinas, que hoje está em 20%, produtos químicos, que hoje está em 18%, e os medicamentos, que hoje está em 14%. A expectativa é que o acesso a essas tecnologias mais baratas barateie também o custo para as empresas brasileiras. Alguns produtos agrícolas europeus também são beneficiados, por exemplo, os vinhos, que hoje pagam 27% para entrar no Brasil, e as bebidas destiladas, cujo imposto está mais de 30%. E além de todos esses números e alíquotas citados por ti agora há pouco, Gustavo, tem uma mudança também interessante que vai ser visível para os brasileiros nas prateleiras dos supermercados, já que alguns produtos vão ter que, por exemplo, mudar de nome, né? O texto impede que as marcas nacionais reproduzam termos que são consagrados por associar o item ao local de origem. É a chamada indicação geográfica. Os europeus incluíram 350 itens a serem protegidos nessa categoria. Então, por exemplo, a mussarela de búfala campana, o uísque irlandês, eles terão que mudar de nome, não tem muita discussão. A embalagem também não pode conter nem termos como tipo, modelo, estilo, imitação. Só os produtores desses lugares podem chamar o produto dessa forma. Outros produtos, como o conhaque, o champanhe, que são da França, o vinho Bordeaux, o presunto Parma, o prosecco italiano e a mortadela Bolonha, vão ter um período um pouco maior de transição. As exceções ficam para o parmesão e para a gorgonzola, que conquistaram o direito aí de
serem chamadas assim nas prateleiras dos mercados. Por outro lado, o Brasil também protegeu 37 indicações geográficas e vai proibir os europeus de usarem alguns termos. Por exemplo, a cachaça, o queijo canastra, os cafés do Cerrado Mineiro, da Serra da Mantiqueira. Para os ouvintes do Ceará, o camarão da Costa Negra também será protegido e no sul, a carne do Pampa Gaúcho. O Uruguai protegeu principalmente suas marcas de vinhos e a Argentina ainda designou o cordeiro da Patagônia na lista. Já o Paraguai indicou alguns tipos de erva mate. Agora, Gustavo, por que grande parte dos agricultores e também alguns industriários europeus estão tão irritados ou desconfiados com o acordo? A gente sabe que tem um protecionismo muito forte na Europa para os produtores locais, que são bastante valorizados por aqui. Na Alemanha, por exemplo, nas prateleiras dos mercados, os produtos regionais têm bastante destaque em relação aos demais. Não é à toa que 60% das trocas comerciais dos países europeus hoje acontecem entre os membros do próprio bloco. Isso faz com que os ambientalistas e os agricultores se unam contra o acordo. Os agricultores europeus dizem que haverá uma concorrência desleal, porque os produtos do Mercosul seguem regras sanitárias mais brandas, além de normas flexíveis sobre trabalho e bem-estar animal. Outra discussão é que o Brasil utiliza alguns pesticidas que são banidos na União Europeia, e é inclusive um dos principais receptores desses agrotóxicos. Agora, o que é interessante é que os próprios países do bloco exportam esses pesticidas. Entre os produtos mais controversos estão a carne bovina e a de frango, como a gente já comentou, mas aquela cota que a gente falou que esses produtos vão ter para entrar na União Europeia com imposto reduzido corresponde a apenas 1,6% do consumo europeu de carne bovina e 1,4% da carne de frango. Já os grupos ambientalistas dizem que o acordo levará a um aumento do desmatamento, já que os países do Mercosul acabariam vendendo mais produtos agrícolas e matérias-primas, o que vai levar ao desmatamento em áreas florestais. Para conter essas críticas, o texto passou a incluir alguns princípios de sustentabilidade, que ainda são considerados muito brandos perto das normas europeias, mas também inclui um apoio de 6,3 bilhões de euros para agricultores e afetados. O bloco ainda pretende zerar algumas tarifas sobre fertilizantes usados no continente como forma de aliviar os protestos, mas isso fora do acordo União Europeia e Mercosul. E do outro lado, Gustavo, como é que os agricultores e a indústria do Mercosul estão lidando com o acordo? O que os especialistas têm falado por aqui é que é um certo desequilíbrio. O Mercosul passa a exportar mais commodities e os europeus passam a exportar mais produtos com valor agregado. Por um lado, em uma entrevista com o nosso repórter Bruno Lupion, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, defendeu que o acordo aumenta a produtividade do Brasil, justamente porque vai ter acesso a esses insumos, como os maquinários e novas tecnologias, a um preço muito mais baixo. Ela também projeta que as exportações brasileiras devem crescer, inclusive para países fora da União Europeia por conta disso. Por outro lado, os estudos projetam que alguns setores vão sofrer perdas. Uma pesquisa do IPEA avalia que alguns riscos, por exemplo, para os setores de veículos e peças, artigos de vestuário e acessórios e farmacêutico. Em alguns casos, isso acontece porque os produtos passam a concorrer com os europeus que chegam aqui dentro do mercado interno. Outro ponto controverso é que a Europa criou uma salvaguarda que permite suspender o acesso preferencial do Mercosul para os produtos agrícolas, como carne bovina, como a gente comentou, quando houver algum risco de prejuízo aos produtores europeus. Isso é medido se os preços caírem mais de 5% em 3 anos. Além da redução de alíquotas, o acordo também facilita que empresas estrangeiras concorram em pé de igualdade a contratos públicos estratégicos dentro do Brasil, como infraestrutura, tecnologia e transporte. Claro que isso gera concorrência com as empresas daqui. Agora, sobre a importação de vinhos e queijos, os brasileiros ainda não estão tão vocais em criticar exatamente a derrubada dessas alíquotas. E tem uma questão interessante que envolve Brasil e Alemanha, né, Gustavo? Já que hoje o maior comprador da União Europeia é o Brasil e o maior importador do Mercosul é a Alemanha, o que denota um protagonismo dos dois países. E aí, por isso eu te pergunto como é que vai ficar o comércio entre esses dois, entre Brasil e Alemanha, e de que forma eles tendem a se beneficiar ou mesmo se prejudicar quanto a isso. A Alemanha tem uma economia bastante voltada para a exportação. Ela vende cerca de 15 bilhões de euros para o Mercosul todo ano, e os principais produtos que puxam esses números são também os que puxam os empregos no país. Entre eles o setor automotivo e a indústria química alemã, que passam a disputar um mercado gigantesco no Mercosul com imposto zero. Então é uma das principais beneficiadas pelo acordo, com certeza. E a gente tem visto que o setor automotivo alemão tem sido justamente um dos mais afetados pela baixa demanda e a concorrência com os produtos chineses. Já o Brasil é o principal interessado em entrar no mercado europeu com condições mais favoráveis, principalmente, como a gente comentou, para os produtos agropecuários. Mas o governo também tem feito uma articulação especial para disparar a exportação de açúcar e etanol. Além do que a gente já comentou, que os minerais críticos, como lítio e níquel, poderão entrar no mercado europeu. O objetivo, claro, também é consolidar a liderança brasileira dentro do Mercosul. O acordo União Europeia-Mercosul cria uma área de livre comércio que corresponde a 20% do PIB mundial e atende a uma população estimada em 700 milhões de pessoas.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo criaria a maior área de livre comércio do mundo. Mas é isso mesmo, Gustavo? A parceria Mercosul-União Europeia é mesmo o maior acordo de livre comércio do mundo? Olha, a melhor resposta que eu posso te dar sobre isso, Guilherme, é sim e não. Porque se a gente soma as trocas comerciais da Europa com as trocas comerciais do Mercosul, ou seja, importação e exportação dos membros desses blocos para o mundo inteiro, a gente pode dizer que o acordo criaria a maior zona de livre comércio do mundo, porque ultrapassa 14 trilhões de dólares trocados. Mas se a gente olha para as trocas entre os blocos, que é o que vale, porque são regras diferentes das regras intra-bloco, né, os valores eles não passam de 120 bilhões de dólares, com a expectativa de crescer um pouco mais de 50 bilhões de dólares depois que o acordo entrar em vigor. A Parceria Regional Econômica Abrangente, a RCEP, por exemplo, que reúne 15 países da Ásia e da Oceania, troca todos os anos cerca de 2,6 trilhões de dólares só entre os próprios membros. Em outros indicadores, o Mercosul e a União Europeia pede também. O PIB somado do RCEP, que a gente comentou, chega a 27% do globo. Na parceria Estados Unidos, México e Canadá, vale 29% do globo. Como você comentou antes, o Mercosul e a União Europeia vai ocupar 20% do PIB global. A RCEP também ganha em número de pessoas, puxada pela população da China, e a Zona de Comércio Livre Continental Africana ganha em número de países, com 54 nações da União Africana que participam. Para encerrar, Gustavo, a União Europeia corre atrás de novos mercados para se ver mais independente, principalmente dos Estados Unidos e da China. E a parceria com o Mercosul justamente fomenta isso. Mas aí tem outro lado. Até que ponto isso pode afetar, por exemplo, as relações do Brasil com a China? Como eu comentei, a Tatiana Prazeres afirmou para a DW que as exportações para destinos como os Estados Unidos e a China devem aumentar devido ao ganho de produtividade das empresas brasileiras após a vigência do acordo. Sobre isso eu vou emprestar as palavras do Gustavo Blum, que eu conversei antes desse podcast, que é pesquisador de geociências na Unicamp. E ele explica que desde a pandemia a gente observa um movimento de reorganização das cadeias globais de valor. Elas têm sido cada vez mais regionalizadas. A lógica é de um minilateralismo, uma ideia de substituir o multilateralismo universal para uma articulação mais restrita e específica. O Brasil é colocado no meio disso tudo com o acirramento de tensões entre Estados Unidos e China e essas ações escalatórias do Donald Trump que reativou a doutrina Monroe para a América do Sul. A grande questão é que o Brasil vê o acordo como um movimento importante contra o protecionismo, mas também na tentativa de ativar sua liderança na América do Sul. O Brasil segue como parceiro da China, inclusive dos BRICS, mas deve ver essa concorrência de um novo mercado de exportação europeu entrar um pouco no caminho dessa discussão. Agora, claro, a projeção é que as exportações para a China não mudem com o tempo a partir da entrada em vigência do acordo. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Gustavo Queiroz pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.